Por exemplo, o barulho da eletricidade, que eu escutava bastante. Eu escutava de uma forma bem intensa, né? Meu nome é Andressa, eu tenho 29 anos, concluí o curso de pedagogia na UERJ e ultimamente trabalho com ecoterapia, com pessoas atípicas que necessitam de alguma ajuda no desenvolvimento escolar, realizo palestras também. Eu tinha 19 anos quando um médico colocou em papel, digamos assim, né, pela primeira vez a questão da síndrome de Asperger. Os meus pais começaram a perceber que tinha alguma coisa, digamos, que não se transcorria na normalidade quando eu tinha 4 anos, que na época eles consideravam como alguns tiques motores, né? Não saberiam explicar, porque nós não sabíamos então se eram tiques motores ou já eram as estereotipias, né? As estereotipias são os movimentos repetitivos que o indivíduo realiza com a finalidade de se acalmar, digamos, né? Por exemplo, tá um pouco mais nervoso, as pessoas tendem a balançar a perna, algumas pessoas tendem a morder uma caneta ou ficar pressionando. As pessoas com autismo, essas estereotipias já são mais intensas. Por exemplo, alguns dão uns pulinhos, outros dá uma abanadinha nas mãos, assim. São alguns movimentos pro corpo expelir aquele nervosismo, digamos assim. Enquanto algumas pessoas balançam a perna, as pessoas com autismo, digamos, precisam pular, não só balançar as pernas, para acalmar, digamos assim. Então, com 4 anos, eu manifestava esses tiques motores, e aí minha mãe me levou no neurologista para saber o que estava acontecendo, e aí o neurologista colocou que com o tempo iria passar, era uma questão da idade, que depois iria sumir, só que não sumiu, né? A questão continuou. Na fase escolar, eu tinha muita dificuldade de aprendizagem, eu passava muito mal, né? Eu vomitava muito, sentia muita dor de cabeça, mas aí até então nós não sabíamos o que era. Posteriormente que nós viemos a descobrir que algumas questões sensoriais me davam incômodos e eu vomitava, sentia dor de cabeça, que era algo constante na minha vida na infância. Nós não sabíamos muito bem o que era. E aí eram só paliativos, digamos assim, né? Era remédiozinho para enjoo, remédio para dor de cabeça. Eu fazia exames gástricos para ver se tinha alguma coisa e não aparecia nada. E aí somente ultimamente com uns acompanhamentos que essas situações diminuíram bastante. E em alguns momentos, quando eu tô muito mais nervosa ou muito mais feliz e aí eu não consigo controlar, aí eu ainda vomito um pouco, sinto dor de cabeça. Antigamente era o tempo todo dia, todos os dias, então não dá nem para comparar. Infelizmente eu tenho muitas lembranças da minha infância. Eu digo que infelizmente porque não são lembranças tão positivas, digamos assim. Eu lembro que quando eu tinha 4 anos, até então nós pensávamos que eram tiques motores, né? Hoje nós já não sabemos se eram tiques motores ou eram estereotipias, né? Então eu tinha uma mania, enfim, agora eu não sei nem mais nomear o que, de ficar passando o dedo num móvel que tinha lá em casa, uma estante. Eu passava o dedo várias vezes ao dia, ficava passando o dedo várias vezes ao dia. Essa é uma das lembranças mais desconfortáveis, assim, que eu me lembro que eu era bem novinha e aquilo me dava um desconforto, que eu queria parar de fazer aquilo, só que de uma forma ou de outra eu não conseguia parar e de uma forma ou de outra me dava um certo alívio realizar aquelas atividades rotineiras, digamos assim. Eu ainda era criança também, mas não com 4 anos. Eu devia ter uns 6 anos. Nós tínhamos um corredor lá em casa e eu ficava cantando para a parede, que eu gostava de escutar o eco, né, o retorno. Só que a minha família achava uma coisa linda, maravilhosa. Eles achavam, nossa, olha, é tão cantora que quer escutar até um retorno da voz, né? Era algo desgastante para mim, porque quando eu não escutava esse retorno eu ficava bem nervosa, ou quando não conseguia, e de um certo modo eu ficava cantando porque eu queria escutar o retorno. Então, era prazerosa, eu gostava, digamos assim, mas cansativo, digamos, também. Eu, quando tô
bem nervosa. Eu gosto de ficar num cantinho assim, um cantinho mesmo assim, bem prensada entre a cama e o armário, por exemplo. Eu, quando era criança, ficava debaixo da cama ou num cantinho menor ainda do armário com a parede, ou se eu estava em algum lugar, minha avó até costumava dizer: nossa, não sei que essa menina gosta tanto do banheiro, que era eu chegar numa festa assim, eu já pedia pra ir no banheiro, porque daí eu ficava lá no banheiro dando uma acalmada, né? E talvez eu fizesse isso de uma forma inconsciente, né? Mas hoje já é de uma forma consciente, assim. Então, se eu tô, por exemplo, num lugar de trabalho ou de estudo, eu sempre dou um pulinho no banheiro, porque ninguém tá sabendo o que você tá fazendo lá no banheiro, né? Então, todo mundo vai no banheiro, não tem problema nenhum ir no banheiro. Eu dou um pulinho lá no banheiro, fico lá, dá uma acalmada e voltar. Eu faço terapia ocupacional, psicoterapia, também eu tô no grupo de habilidades sociais, faço teatro. Hoje em dia, né, eu vejo as terapias, para mim, como uma atividade que as pessoas precisam realizar diariamente, assim. Talvez seja como uma obrigação, não sei, talvez seja como uma forma de ficar menos pior, talvez seja tudo isso junto e misturado. Bom, eu sempre fui que as pessoas colocavam para minha mãe, né, na infância, muito querida, muito educada e comportada e etc. Mas eu antigamente tinha uns abraços de urso, assim. E aí minha mãe dizia: minha filha, não abraça as pessoas assim, né? Vai devagar. Como eu ainda não consegui dosar esse abraço, né? Hoje em dia eu prefiro me privado o abraço, assim. E aí, com pessoas de casa, me libero e dou o abraço de urso, né? Às vezes a pessoa dá um beijinho no lado do rosto, não dá outro beijinho no lado do rosto. É péssimo. Ou não dá um beijinho em lugar nenhum, ou dá os dois beijinhos, né? E às vezes a pessoa demora mais num beijinho do que no outro, aí também dá uma angústia. Então, por isso que hoje em dia eu tenho preferido só cumprimentar a pessoa, assim, apertando a mão, mas vou te dizer que ainda assim é meio complicado, porque daí eu tenho vontade de apertar a outra mão. Eu tive muita dificuldade de aprendizagem na escola, né? Tinha muita. Como eu era uma pessoa considerada com uma boa capacidade, digamos, de estar falando, né? Essas situações ficavam meio que mescladas, digamos assim. Mas na escola eu tinha muita dificuldade, tirava notas muito baixas, ficava de recuperação, dependência, fiquei reprovada. Eu acredito que eu tenha meio que driblado essas dificuldades por insistência mesmo, né? Eu, por exemplo, gosto muito de estudar, gosto muito de ler. E eu tenho até uma dificuldade mesmo de estar parando com isso. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de sair. Vocês vão sair pra quê? Pra fazer nada. É como assim sair pra não fazer nada, né? Eu prefiro quando as pessoas me dizem: olha, Andressa, nós vamos sair para debater o livro tal, ou nós vamos sair para debater o filme que nós assistimos semana passada, e eu me sinto mais confortável, porque é o que eu gosto de fazer. Tenho uma dificuldade de estar saindo com as pessoas sem nenhum roteiro, digamos assim. Eu sempre acredito que tem que estar fazendo alguma coisa ligada ao estudo, ao trabalho. Se não estiver fazendo algo ligado ao estudo, ao trabalho, para mim, digamos que não tem importância. E aí eu acabo não me relacionando, digamos assim, de forma amistosa com as pessoas. Tanto é que, por exemplo, quando eu estudava na UERJ, né, eu tinha uma dificuldade meio que ir pra cantina, porque os alunos iam pra cantina pra não fazer nada, né? Ou iam pro bar da frente pra não fazer nada. Só que isso meio que não tinha muito nexo pra mim. Assim, eu tô vindo pra cá pra não fazer nada, eu poderia estar estudando. Eu pensava: nossa, mas será mesmo que eu tenho a síndrome de Asperger, né? Ficava pensando: mas eu me acho tão normal, né? Me acho tão eu. Eu tenho percebido que na aula de neurodesenvolvimento eu tenho me sentido bem parecidas, digamos assim, com as pessoas com autismo. E aí é nessas horas que eu caio, real, é verdade.
fui a 3 médicos para ter certeza que eles estavam com a razão, né? Eu fui no primeiro, pensei, não, mas ele pode estar errado, vamos no outro. Aí depois do segundo eu pensei, não, mas ele pode estar errado de novo. Aí fui no terceiro. Aí minha mãe falou assim, não, agora tá bom, né? Porque essa brincadeirinha fica gastando dinheiro, né? E eu gostava muito de estudar, apesar de não gostar de ir pra escola. Eu sempre gostava bastante de estar em meios relacionados ao estudo, apesar de eu não conseguir aprender. A faculdade veio a potencializar, digamos, essas questões que me favoreciam e me favorecem hoje em dia estar realizando palestras, viajando para participar com alguma fala em determinados congressos. Talvez se eu não tivesse entrado para a faculdade, talvez se eu não tivesse me formado hoje, eu não estaria realizando essas atividades que eu realizo, não estaria realizada enquanto profissional e, consequentemente, enquanto pessoa e tendo características mais entendidas pelas pessoas, né? É a partir do momento que você coloca para as pessoas quais são as suas potencialidades, mas quais são as suas dificuldades também, as pessoas entendem até onde elas podem ir, até onde elas não podem ir, e aí fica um jogo mais aberto, digamos. Na infância eu tinha uma dificuldade imensa de saber que quando as pessoas estavam rindo, não necessariamente estavam rindo de algo agradável. Sim, me ocorreram situações bem chatinhas, mas como as pessoas estavam rindo, né, na brincadeira, eu achava que... Porque quando eu acho que a pessoa tá rindo, ela tá feliz, né? Ela estava feliz por um ato não tão positivo que estava sendo realizado. Mas hoje eu não tenho muitas dificuldades com relação a isso, porque isso não me toca, digamos assim. Mas como eu não entendia muito bem, eu achava que era só mais uma brincadeira. A hipersensibilidade, juntamente com um nível elevadíssimo de ansiedade, né, que na minha infância foram as questões bem complicadinhas também. Eu não sabendo administrar isso, né, eu passava mal e aí eu precisava fazer exames para ver se eu tinha algumas questões gástricas ou tomar algum remédio ou tomar soro no hospital, por exemplo. É o barulho da eletricidade que eu escutava bastante. Sabe quando você vai à praia e fica aquele barulho intenso, aí você olha pro poste? Eu escutava aquele barulho, só que em casa, mas era mais fininho, né? Só que ninguém escutava, só eu tava escutando lá de casa. E aí eu falei, pai, você tá escutando? Ele não. E aí eu fui me direcionando para a tomada que eu achava que era, e aí era uma tomada que estava no quarto dos meus pais. E aí eu fui até lá, botei o ouvido na parede, daqueles buraquinhos da tomada, né? E aí eu dei um grito, dei um berro, eu falei assim, essa aqui, achei! E aí o meu pai veio vindo, pai, escuta, só que ele não estava escutando nada. E depois de um tempo aquela tomada explodiu, e aí as pessoas ligaram uma coisa a outra, aquele barulho para a tomada era dizendo que a tomada já não estava muito boa. Eu comentei com um colega, ele falou, nossa, eu tenho uma amiga que é mutante. É muito comum nas pessoas com autismo, assim, não é como se fosse um extraterrestre, assim. Antigamente pensavam que eu precisava ir num centro de umbanda, tomar água benta lá do Pelourinho. Não que eu não tenha feito e fiz muito. Acho que a minha família me levou para que eu pudesse ter uma melhora, digamos, mas de uma forma ou de outra não deu muito certo, né? Algumas pessoas têm falado assim, André, você tá usando só óculos escuros ultimamente, mas antes você não tinha nada disso. Eu sentia que era algo desagradável, daí eu passava mal, mas eu não sabia como fazer aquilo parar de acontecer, digamos, né? E aí só depois de muito tempo que precisei fazer um exame oftalmológico, eu tinha uma pupila mais dilatada que as outras pessoas, e aí de lá pra cá eu passei a usar o óculos escuro e eu vi como a vida ficou diferente. E aí hoje eu uso óculos escuro na noite e não passo mal como eu passava antes. As pessoas com autismo têm dificuldade de estar entendendo o duplo sentido. Então, eu nunca me conformei de não entender algumas questões escolares, nunca me conformei de não entender algumas brincadeiras que as pessoas faziam, né? Acho que a primeira coisa é não desistir, né? Aquele caminho vai dar em algum lugar. Quando os pais não desistem, quando a pessoa não desiste, que às vezes os médicos, os terapeutas ou algumas outras pessoas podem colocar, não, e seu filho
não vai ser alfabetizado, seu filho não vai conseguir nem amarrar os sapatos. Nós vemos muitas pessoas com autismo sendo brilhantes nas atividades que realizam. Então, eu acredito que de uma forma ou de outra, quando a sociedade deixa de investir naquela criança, quando os pais deixam de investir naquela criança, é essa pessoa que pode estar deixando de salvar algum familiar seu no futuro.